assunto é usar as redes sociais para conscientizar a população sobre a diversidade, a gente já logo pensa nessa dupla, tá, gente? Por quê? Porque a gente está no mês de junho, que é o mês dedicado ao orgulho LGBTQIA+, e a gente precisa, mais do que nunca, falar sobre esse assunto. E aí, a gente pensou nessas duas personalidades digitais que são, além de fofas, gente, é do babado, viu? Porque elas falam mesmo, tá? É o Pedro HMC e o Paulo Vaz, do canal Põe na Roda. Põe na roda aí, vamos falar sobre o assunto, né? Importante. Roda a vinheta. Meninos, Pedro, Paulo, tudo bem? Sejam bem-vindos à Na Frequência. Boa tarde. Como que vocês estão levando a vida? Conta aí pra gente, rapidinho. Boa tarde, prazer. Obrigado pelo convite, primeiro, da gente estar aqui. Olha, a gente está levando essa vida, como diz o que as pessoas têm dito muito, desde principalmente das eleições de 2018, resistindo e militando bastante, e principalmente nesse mês do orgulho, né? A gente fica enlouquecido aqui, porque é muito trabalho, mas isso é um ótimo sinal, né? De que tem muita marca, muita empresa, muita iniciativa da própria mídia, que nem vocês, a fim de trazer esse assunto à tona, né? Muito importante. Com certeza. Eu queria até, Pedro, começar com você, o nosso papo. Como é que surgiu a ideia, né, de lançar o canal o Põe na Roda, né, em que você trata muito sobre esse assunto, né? Você lida bastante sobre essa questão LGBTQIA+. Então, eu queria que você explicasse como é que surgiu a ideia. Bom, até antes do canal, eu trabalhava como roteirista, né? E eu, durante 3 anos, escrevi uns programas de humor na MTV Brasil, Furo MTV, a Disney ao Vivo, Comédia MTV, principalmente focado em comédia. Mas eu percebia, principalmente no Furo, que tudo que era notícia que eu falava da pauta LGBT repercutia muito nas redes sociais, e eu gostava muito de falar aquilo, porque, né, é também sobre a minha vivência. Então, eu tanto gostava quanto via que dava muito resultado. Depois que eu saí da MTV, fui trabalhar mais em TV aberta, eu não vi mais aquela mesma liberdade criativa, autoral que eu tinha antes. E aí eu pensei, vou criar um canal no YouTube. E aí, ao pensar em temas, e eu lembrar que esse tema repercutia muito bem no que eu tinha feito anteriormente, não só na MTV, como também uma passagem que eu tive pela Band, no CQC. Falei, cara, eu vou fazer um canal sobre conteúdo, a princípio, gay, né? Porque eu não tinha nenhuma vivência de militância LGBT. Eu mal conhecia, assim, a realidade das outras letras, como hoje, como o próprio canal me levou a conhecer. E aí, a princípio, eu criei o canal que seria mais de humor, porque eu estava muito mais acostumado a escrever coisas dessa temática, mas aí eu vi com o tempo que também dava para simplesmente informar, né, falar sério também. Então o canal virou uma mistura de tudo isso. E no começo, falava principalmente sobre gays, né, porque era muito sobre a minha vivência, de pessoas que eu conhecia. Depois foi se expandindo assim a outras letras. E por incrível que pareça, tá aí até hoje, tem 7 anos, desde 2014. É porque é importante, né? Porque realmente deu certo. E a gente precisa falar sobre isso, né, o Pedro? Senão, enfim, a gente vive numa sociedade que é preconceituosa, né? Que é homofóbica. Então, assim, quanto mais se discutir sobre esse tema, de uma forma, assim, muito levada para o respeito à diversidade, melhor seremos, né? Não, totalmente. E dá para perceber uma diferença grande, assim, desde quando o canal começou, do como tanto a mentalidade das pessoas, eu acho que está melhorando muito, sabe? Eu percebia quando eu convidava pessoas para participar dos vídeos que muita gente não topava, porque acho que tinha muito mais gente que mesmo, às vezes, sendo assumido para os amigos, ou na família, no trabalho, não queria aparecer publicamente falando, ou tinha medo. E hoje em dia eu vejo que já é bem mais tranquilo, ainda que a gente tenha um bom caminho aí pela frente, até de fato não ter mais preconceito, ter igualdade de verdade. Mas a gente evoluiu bastante. Com certeza. Você falou, né, sobre você ser roteirista, né, de programas, inclusive, assim, muito assistidos, né? Principalmente Amor e Sexo, né, com a Fernanda Lima, né? Amor e Sexo, sim, o Amor cara. E Sexo. Então, eu queria que você contasse, na verdade, Pedro, como é que foram essas experiências todas, entendeu? Trabalhar como roteirista para esses programas. Olha, a MTV, que foi o primeiro canal que eu trabalhei, foi a minha grande escola, porque antes da MTV eu trabalhava como designer, por incrível que pareça, de website, design gráfico. Mas como eu escrevia alguns textos para amigos que eram atores e eles faziam
era uma época que estava muito em alta show de humor em bar, Uhum. stand-up, e aí, fazendo contatos nessa área, eu recebi indicação para ir trabalhar na MTV. Então lá eu aprendi tudo, assim, foi um intensivo, e era um canal que tinha equipes muito pequenas, então você tinha que fazer das tripas coração mesmo, então você tinha que ser um pouco produtor, um pouco estagiário, um pouco diretor, um pouco de tudo, mesmo que você tivesse ali a tua função específica, no meu caso, roteiro. Depois da MTV, a Dani Calabresa foi para a Band, aí ela me levou para continuar escrevendo para ela. E depois, nesse meio tempo, entre a Band e antes da Globo, eu criei o Põe na Roda, né, porque eu queria muito ter um canal no YouTube. E o canal deu muito certo desde o começo, que foi uma loucura a princípio, porque tinha que fazer vídeo toda semana, ao mesmo tempo eu trabalhava como roteirista na TV, então às vezes era editando vídeo de madrugada, gravando de final de semana, nossa, totalmente sem descanso, assim. E por conta do canal veio o convite do Amor e Sexo, que foi, nossa, incrível, porque tem tudo a ver, né, com o canal. O Amor e Sexo, ele não É. fala só de diversidade, mas de sexualidade, mas muito sobre quebra de tabus, sobre questões que as pessoas ainda têm muita ignorância, muito preconceito. E, cara, foi uma delícia trabalhar lá, porque é um tipo de assunto que eu gosto muito de explorar e eu acho que é muito necessário a gente explorar, porque as pessoas, acho que elas às vezes vivem de maneira mais infeliz por preconceito, por ignorância, por não explorar livremente seus desejos, sua natureza. A gente ainda tem uma cultura bem moralista, assim, né? Por mais que a gente ache que o Brasil é um país liberal, ele tem muito conservadorismo, né? Assim, na prática. Nossa. E foi incrível trabalhar lá. A Fernanda Lima, fiquei muito surpresa, assim, porque eu achava só que ela era uma boa apresentadora no início e linda, né? E aí descobri que ela era super envolvida ainda nas pautas, assim, nas reuniões de criação, dava pitaco, também criava coisa junto pro roteiro. Nossa, eu tenho muita saudade, assim, de quando eu trabalhava lá, porque era muito bom. Ai, que legal. Eu ia te perguntar, inclusive, isso, né, sobre os bastidores, assim, porque a gente que é de fora, né, Pedro, a gente fica naquela, gente, será que esse pessoal é assim mesmo? É tão legal, é Sim. tão Nossa, era demais. espontâneo. Nossa, Sabe que quando coisa. você nem sente que é trabalho? Aham. Nossa, eu lembro da gente, assim, várias tardes, assim, na reunião de criação, assim, numa mesa, todo mundo, programas roteiristas, direção, a Fernanda Lima, criando ideias e com uma liberdade total, né? Porque o que você via naquele programa, muitas vezes era raro até de você ver na TV, né? É. Tinham ideias que eram muito ousadas. A primeira, eu lembro de uma ideia minha que eu tenho muito orgulho de ter sido levada ao ar, que eu achei, falei, não, isso eles não vão aprovar. Que foi a primeira, eu vou ter que talvez explicar para as pessoas aqui o que que é, que talvez nem todo mundo saiba, mas a primeira acoindação de neca da TV brasileira foi uma ideia minha, que era uma prova Muito bom. em que heterossexuais tinham que se montar de drag queen e cada um tinha uma drag queen real, madrinha, que ia ensinar a como andar de salto, como colar os cílios, como Se vestir a roupa. montar, né? E Aham. dentre a roupa tem aquela coisa de você dar uma escondida ali no meio da perna para a Ah, montação da drag queen ficar discreta, né? Ali aquela parte ficar, enfim, do jeito que elas gostam de manter, assim, dependendo do figurino, acoendada, como elas dizem. E, cara, isso, por exemplo, foi uma coisa que eu falei, nossa, gente, que revolucionário falar disso com a família tradicional assistindo em casa. gente, que maravilhoso. A ideia sua, então, né? Essa foi uma das coisas, Aí, ó, já foi muito quebrou um legal. tabuzão já, viu? Sim, não, Nossa, que total. maravilhoso. E como é que você enxerga assim o humor hoje em dia, ô Pedro, pegando o que você já escreveu, né, desde a MTV até agora, assim, como é que você define o humor atualmente? Eu acho que o humor ele evoluiu muito. Tem gente que diz que ficou mais careta, politicamente correto, mas é que eu acho que o humor ele tem esse fator assim dele, ele tem que surpreender. E aquele humor de antigamente, que ele era muito baseado em preconceito, você fazia piada, a graça era a pessoa ser negra, a pessoa ser gay ou a pessoa ser uma mulher. Fazer piada com o oprimido, né? Então, se a gente continuar fazendo a mesma piada sempre, uma hora ela perde a graça. Eu acho que isso que aconteceu, felizmente, porque isso obrigou o humor a evoluir, né? Então, hoje em dia, quando você assiste um Porta dos Fundos, ou sei lá, o programa do Porchat, que eu gosto muito que tem no GNT, ou alguma paródia que o Adnet faça, eu acho que o que repercute tem muito mais essa coisa que o Paulo falou, de você zoar mais o opressor do que o oprimido. E é legal, porque com isso você consegue questionar, né? É diferente você zoar o político, você zoar, sei lá, o cara
preconceituoso, porque isso acho que coloca ele naquela posição ridícula que a gente, como minoria, na verdade, a gente já estava nessa posição há muito tempo, nem como piada, né, como realidade. E acho que isso tem ajudado a mudar bastante a sociedade. Vocês já sofreram alguma, principalmente o Pedro, né, que trabalhou como roteirista, então, enfim, de programas super assistidos. Você já sofreu algum tipo de ataque, por exemplo, por ter escrito algo que deu uma satirizada e pegou na ferida, né? Pegou na ferida, digamos assim. Dentro da minha bolha, eu estou muito protegido, porque quando eu vejo algum comentário de ódio, assim, ou de hate, é a mesma coisa, né? Ódio e hate só mudei a língua, mas tudo bem. Os próprios fãs assim do canal, ou seguidores, eles já vão atacar aquela pessoa, então não precisa me preocupar muito. Mas eu percebo que tem mais comentário preconceituoso quando a gente faz alguma matéria para fora dessa bolha. Por exemplo, teve um post esse final de semana que a gente fez de uma marca de bebida que tinha um beijo nosso e que foi projetado em prédios em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, para falar do mês do orgulho junto com o Dia dos Namorados. E não era só a nossa foto, era foto de vários casais, e tinha casal hétero no meio e tal. Mas eles promoveram um post do Twitter com a nossa foto se beijando. E aí que você vê que chega em todo mundo, sempre vem algum comentário preconceituoso ou de ódio, mas dá para perceber que hoje em dia, eu arrisco dizer que é minoria. Não sei se ainda é minoria das pessoas que são preconceituosas, mas as que têm coragem de colocar o preconceito para fora, porque já existe uma ideia assim na sociedade de que o preconceituoso que era o errado. Quando eu era adolescente, era criança, o normal era as pessoas acharem que o errado era ser homossexual, era ser que era legal você fazer piada racista, que não tinha problema, né? Mas hoje em dia acho que quem tem vergonha começa a ser a galera que é preconceituosa, então acho que eles estão começando a guardar para eles e tomara que isso continue. Essa nova geração também já consegue ver quanto que elas já mudaram. Mudaram não. Já viram que as coisas que são erradas e que o fato da gente ser LGBT é o certo, sabe? Tipo, verdade. Eles têm mais liberdade, eles abrem mais a cabeça e já começam a ver as coisas já novinhas. Eu fui fazer uma matéria do Põe na Roda numa escola. Por quê? Eu recebi no inbox uma mensagem de um aluno dessa escola, de 11 anos de idade, dizendo que as crianças e adolescentes, a partir do 4º ano, fizeram um protesto porque queriam que tivesse um casal de lésbicas e um casal gay na quadrilha. Olha. E aí, você vê que, assim, entre os alunos, 90%, mesmo entre héteros, entre todos os alunos, queriam. Entre os professores e entre os pais e a direção da escola, isso se dividia. Então, você vê que é um problema também geracional, que eu acho que quando essa geração que é mais nova hoje, que já vê personagem LGBT na novela, nas séries, nos desenhos, quando essa geração chegar ao poder, quando eles estiverem adultos, eu acho que vai ser uma coisa que talvez nem seja uma questão, tomara, né? Porque para eles já não faz muito sentido. Por que não pode ter um casal de 2 meninas, de 2 meninos na quadrilha, se todos os casais, a grande maioria, são de homem e mulher? Para eles não faz nem sentido. Assim, quando eu entrevistei, eu fiquei tão surpreso, porque quando eu tinha a idade deles, 12 anos, já entendia que, quando eu comecei a sentir atração, ia muito mais para os meninos que para as meninas. Eu tentava ter atração pelas meninas, porque, né, era educado, tudo me dizia que tinha que ter daquele jeito. Cara, nem passaria pela minha cabeça contar que eu era. E aí eu vou entrevistar uma classe de 12 anos e eles já têm uma visão, assim, totalmente mais aberta, mais natural, sem né? preconceito. E aí você vê também, né, que o preconceito que acho que é um grande criador, assim, a ignorância é a grande criadora do preconceito, sabe? Porque se você conhece, a maioria dos alunos continua sendo hétero, mas eles sabem que tem ali uma menina que diz que é bissexual, um outro menino que diz que é gay, e que sempre teve, né? Só que antigamente escondia ou sofria bullying e ficava calado. Exatamente. E vocês acham que por que hoje em dia está assim? Vocês acham que é só a questão da escola? Vocês acham que, por exemplo, o que vocês já conquistaram de lei também, né, que assegura, né, e que dá proteção, mesmo que não seja só isso, mas que dá uma certa segurança, né? Leis que criminalizam a homofobia. Vocês acham que isso fez com que realmente esse tipo de assunto fosse mais naturalmente falado?
Principalmente o Paulo, né? Porque o Paulo você é um homem trans, né, Paulo? Sim. E você acha que é mais difícil ainda? Como é que é? Olha, respondendo a primeira pergunta, tipo, eu acho que o que melhorou muito foi a internet. A internet começou a fazer muitas redes, as pessoas se comunicarem, as pessoas se juntarem, né? Porque antes a gente ficava meio que isolado, não conhecia muita gente. As pessoas se encontravam, era em boates, muito, tipo, longe uma da outra, mas Era agora tá tudo... bolha, né, gente? Era uma Era bolha, bolha. né? Era mais bolha Era ainda. um gueto, eu lembro quando eu saía, quando eu era adolescente, e assim, era uma coisa, era um mundo real que você vivia, que você só via pessoas héteros e tudo, mas quando você ia numa boate gay, você ia quase que escondido, mas assim, lá você falava, nossa, aqui eu posso beijar meu namorado, aqui eu posso dar a mão para ele, e não tinha direito, né? Eu fiz um vídeo uma vez com gays mais velhos, e eles falam que era normal, assim, quando, sei lá, o casal viveu junto 20 anos, para a sociedade eram dois amigos que moravam juntos, que eles não iam assumir para sofrer preconceito, mas assim, aí um dos dois morria, vinha a família e pegava toda a herança, sabe? E o outro ficava sem nada. Era uma total ausência, né, de direitos. Mas vale lembrar que assim, no Brasil a gente conseguiu direitos por ações judiciais que chegaram no STF, mas infelizmente a gente não conseguiu leis no Congresso, sabe? Que seria uma garantia maior, né? Ainda é uma decisão do STF que diz, olha, homofobia tem que ser vista como crime de racismo, o casamento gay tem que valer como casamento hétero, porque perante a Constituição todo mundo é igual. É uma pena que a gente ainda tem um legislativo que é bem conservador, né? Tem uma galera ali da bancada da Bíblia, da bancada, principalmente acho que religiosa, assim, que eles freiam todo tipo de discussão de lei que vá se criar nesse sentido. Tipo assim, eu como policial civil, né, eu trabalho nessa área, essa questão da jurisprudência, a gente fala jurisprudência, né, do STF ter colocado essa lei, assim, tipo, se você vê a questão do racismo, ele não prescreve, ele é imprescritível, ele prende a pessoa na hora e tudo mais, ele não acontece na júri racial. O júri racial é como se fosse uma coisa mais amena, sabe? Tipo, vai ter um boletim de ocorrência aqui e lá na frente vai ter o processo se a pessoa representar, sabe? Então, igual o Pedro falou, tem que ter as leis mesmo na prática do pessoal lá do parlamento, porque se não passar, cara... E a gente é muito atrelado, brasileiro, a protocolos, né? Eu vejo muito lá na delegacia, tipo... a mulher trans não mudou no documento dela o nome dela, ou seja, para qual presídio ela vai? Geralmente eles atrelam, tá no masculino ainda, então vai pro presídio masculino. Tipo, porra, já tem o STF já falou, mas tá tudo um protocolo, o que tiver na lei a gente vai fazer, sabe? É raro, tipo, um delegado ou uma delegada tipo, não seguir esses protocolos, entendeu? Na prática, eles são muito atrelados a isso. O Brasil tem muito isso em tudo, é muita burocracia, muito disso. Na prática tem muita falta de informação. Tem um amigo meu que deve ter umas 2 semanas que ele fez um post porque ele estava andando na orla ali de Copacabana, no Rio, com um namorado, e eles estavam de mão dada, e um cara foi homofóbico com eles, e ele foi pedir ajuda de um policial que estava do lado e presenciou a cena. E o policial agiu como ele falou assim, cara, por que você está querendo criar casa? Só a opinião do cara. Ainda existe muita ignorância de gente que acha que é uma questão de opinião e não uma questão de dignidade, de direito de você ser respeitado, sabe? Acho que você não gostar, não aceitar é uma opção, é um direito, sabe? Você ser preconceituoso. Isso ainda a gente ainda está engatinhando, assim. Tá a passo de tartaruga, né? Sim. Infelizmente. Em questão de ser trans, cara, ainda tem muito preconceito, né, com pessoas trans. A gente viu muito também, algumas, né, na nossa bolha, tipo, de até homens cis gays que falam que o Pedro não é gay, que ele é bissexual. Preconceito dentro da sigla LGBT. Legitimando a minha individualidade como homem, entendeu? Isso é chocante. São pessoas que sofrem preconceito e aí elas exercem preconceito. Elas pedem tolerância da sociedade, às vezes, sei lá, porque o cara é gay, porque a menina é lésbica. Mas aí quando vê uma pessoa que não é que nem ele, que é trans, aí a pessoa quer invalidar essa existência fazendo a mesma coisa que ela pede para a sociedade não fazer com ela, sabe? Desconsiderando ou não respeitando ou questionando. Eu queria falar o seguinte, gente, aqui no Brasil, né, falando aí sobre o mês, né, do orgulho LGBTQIA+, aqui no Brasil teve a parada também há uma semana, mais ou menos, né,
E aqui em Juiz de Fora, gente, tem um evento também muito importante, né? Eu sei, eu fui já, é incrível. Isso, então, é isso que eu queria falar, que é o Miss Brasil Gay, né? Incrível, é E você incrível, participou, acho que como jurado, né, Pedro? Foi. Eu Cara, primeiro que queria, assim... cara, sério mesmo, assim, porque a gente, igual, por exemplo, esse ano vai ser o segundo ano que não tem presencialmente, né, por conta de pandemia, mas mesmo assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho, vocês dois, inclusive, sobre essas iniciativas, entendeu? E aí, Pedro, você pode falar sobre essa sua experiência também como jurado, porque a gente gosta de saber. Cara, eu fiquei muito chocado. Quando me convidaram para ir lá ser jurado, eu falei, que legal, né? Eu não sabia da existência, era um concurso que já é super tradicional, né? É Já tem mais de tradicional. acho que 40 anos, não sei, tem muito É tempo que tradicional. acontece. E aí, quando eu fui, deixa eu falar, eu tô acostumado a ver montações incríveis, assim, de show de drag, às vezes viagem do Põe na Roda, que eu vou em algum evento. Mas, meu, eu nunca vi montações, roupas tão incríveis como eu vi nesse evento. É uma coisa impressionante, assim. É Você vê que, às maravilhoso, vezes, né? são Não roupas que acredita. devem demorar meses para serem feitas, que devem ser coisas super caras, são estilistas super prestigiados que fazem, e é muito difícil até como jurado de você votar, porque, cara, é um espetáculo, você quer votar em todas. Tem umas roupas que mexem, tem roupa que, nossa, é incrível. Eu não sei Quem como que puder, elas vá no Miss... conseguem, gente, Sim, andar com esses vestidos, sim, porque eles devem sim. pesar tanto, e ainda E anda de com todo os... lugar do Brasil, né? É, De todo lugar do todo Brasil tem lugar umas do coisas bem Brasil. regionais. Isso. Cara, acho que é uma coisa que tinha que ser transmitida na TV, sabe? Porque, Uhum. nossa, assim, não desmerecendo os concursos de Miss, mas eu acho que é mais do que um concurso de Miss, porque tem aquela coisa da transformação, né? Da drag É. queen, de transformar um homem naquela montação toda super feminina e arrojada e surpreendente. E tem essa característica regional que eu achei incrível, que cada uma vem de uma cidade, de um estado diferente e traz características culturais de cada região do Brasil. Eu achei, cara, é uma escola, assim, nossa, incrível. Todo mundo ama quando vem aqui, né? Porque atrai muito turismo, né? Aqui para Juiz de Fora, Sim. que é porque o Miss Brasil Gay, na verdade, ele acontece acho que em agosto, se não me engano, né? Mas aí tem todo um preparativo antes, tem o mês de junho, né? Que é o orgulho LGBT. Então a gente vai se preparando, né? A cidade vai se preparando realmente para receber esse evento. E esse ano, até esqueci de falar rapidinho, esse ano, gente, é a primeira edição do Mister Brasil Trans, que inclusive Que legal! que inclusive tem uma pessoa que é de Juiz de Fora também, um homem trans, né, que vai representar a cidade também nesse concurso. Aí eu queria que vocês falassem essa importância, né, porque é a primeira edição. Então, quer dizer, as coisas realmente vão acontecendo, né, porque não é só para as mulheres ali no Miss Brasil, né, as coisas vão sendo englobadas como sociedade, né? Sim, entra também a questão da visibilidade, da representatividade, né? A Isso. gente tem que falar também que pessoas trans existem, que homens trans existem, principalmente agora homens trans que, cara, tipo, as mulheres trans elas têm uma história muito mais longa, assim, digamos, né? Os homens trans vieram agora para a mídia e tudo mais, tem que mais uns 5, 6 anos atrás, tem muito pouco tempo. Então, você fazer o Mister Trans e tudo mais, nossa, é maravilhoso, sabe? Tipo, Nossa, tô louco pra ser. Eu queria assistir. Chama também pra ser É. jurado. Chamar você pra ser jurado, você me leva. isso é legal, hein? Ou você podia concorrer, né? Não sei, BH, São Eu acho que Paulo. inclusive Quem vai ser sabe um dia. realizado em São Paulo, só que obviamente ele vai ser transmitido online, né, por conta de pandemia e tudo, mas eu acho que ele vai ser em São Paulo, se não me engano. Nossa, eu vou me informar, nem tava sabendo É, disso. Tô Mister doido pra Brasil ver já. Trans é a primeira edição. Mas é bem Legal. legal, né? Bem legal. Ô, gente, a gente está chegando mais para o final da nossa entrevista. Eu queria só encerrar a gente nessa temática, né, do orgulho LGBT. Eu queria que vocês explicassem assim, o que para vocês ainda falta para garantir direitos, né, tudo com relação à igualdade mesmo, né, igualdade de direitos para a sociedade brasileira acabar, né, se tornar realmente uma sociedade com pessoas que sejam do bem, né, que não tenha mais preconceito, que não tenha mais homofobia, transfobia, enfim, o que precisa ainda? Acho que é um pouco do que o Paulo falou aqui de fazer a teoria virar prática, porque
não adianta a gente ter a lei conquistada no STF, que foi um grande avanço, porque, né, é uma lei, tem um peso, e de alguma maneira dita para a sociedade, para quem está no poder, o que é certo e o que é errado, mas se na prática a gente não tem, por exemplo, o policial que está na rua sabendo o que é homofobia, sabendo o que é transfobia, se nas escolas a gente não discute esses assuntos, né, porque existe muito medo, né, dos conservadores de que se discuta a sexualidade nas escolas, eles achando que você vai ensinar sexo para crianças, e não é isso, é você ensinar não só que a diversidade, né, os LGBTs existem e que tem que ser respeitado e que bicha não tem que ser um xingamento entre meninos, por exemplo, mas ensinar questões que são importantíssimas para as crianças e adolescentes héteros e pré-adolescentes, principalmente, que tem que saber de infecções sexualmente transmissíveis, que tem que saber de como que se previne uma gravidez, porque o Brasil tem números altíssimos disso tudo. E acho que é principalmente porque a gente não discute na educação, porque normalmente os pais que não querem que isso seja discutido na educação são aqueles que acham que isso é tão tabu que eles tão pouco discutem em casa. Eles acham que o problema não vai existir se não for discutido, se não for ensinado. E aí acontece até mais ainda o problema, porque na ignorância a pessoa acaba entrando nesse caminho sem querer, sabe? Você vê que países de primeiro mundo já colocam gênero e sexualidade nas escolas, eles debatem bullying, preconceito. E o resultado disso, ao contrário do que esses conservadores que são contra pensam, não é que a gente tem mais alunos virando gay, querendo mudar de sexo, nada disso. A gente tem mais pessoas conscientes e sem preconceito. E as pessoas que são, realmente, elas descobrem mais rápido e elas descobrem com menos dificuldade, porque se você não tem conhecimento sobre o assunto, quando você descobre, você acha que está tudo errado com você, porque você é diferente da maior parte das pessoas, que você não pode ser daquele jeito. Então, acho que é isso. Nisso o Brasil está bem atrasado. Sim, tem essas duas coisas, né, na questão do parlamento e questão das escolas, do gênero e sexualidade, e também para já quem está trabalhando dentro das empresas, falar sobre essas questões, de cutucar a pessoa que está sendo preconceituosa, olha, aqui não, entendeu? E é assim que a gente vai mudando, né? E principalmente nessa raiz da educação, eu acho que faz muita diferença. Não é de imediato, mas com o tempo, aos anos que vão passando, essa questão do preconceito, ela vai dissolvendo, né? Vai deixando aqueles preconceitos antigos para trás. Com certeza. Gente, é árduo, né? O trabalho é árduo, a gente sabe disso. Mas, assim, a gente já está vendo, claro que falta muita coisa, né? Pelo que vocês falaram, ainda falta ainda uma caminhada muito longa. Mas a gente já está vendo, por exemplo, representatividade trans, inclusive, em política, né? Com vereadores, inclusive, sendo votadas aí, né? As mais votadas. A gente está vendo, por exemplo, o exemplo do Pedro, falando da escola, né? Dos alunos aí, pré-adolescentes, já entendendo que a coisa, gente, é natural, é uma coisa que é humana, né? Eu acho que a gente tem que pensar, isso é do ser humano, isso não significa que é ruim, que é bom, é humano, apenas isso. Então, assim, a gente vai chegar lá, viu, gente? Eu tenho esperança de que a gente vai chegar. Também tem. Para a gente fechar agora mesmo, tá? Quero fazer um quiz com vocês, viu? É pergunta assim, papum, tá? Mas se vocês quiserem explicar o porquê, também não tem problema não, pode explicar, a gente tem tempo, hein? Então tá, eu quero saber quem da relação é o mais carinhoso? É o Pedro. Acho que sou eu. Pedro? Acho que sou eu. É romântico também, Pedro? Acho que eu sou mais. Eu sou o que gosta de ficar abraçando quando dorme, Paulo calorento, aí ele sai, aí eu abraço de novo. Eu que choro em filme. Nossa, o Paulo é bem mais contido. Não é porque eu já vejo tanta coisa, né, no meu trabalho, coisas bem pesadas. Deixa ele mais algumas coisas a gente já meio que releva. Assim, agora eu quero saber. Gente, é para falar sério, eu quero saber quem que gosta de uma treta. Mas não é nem assim, de entrar na treta, não. É de gostar mesmo de ver, às vezes. E pode também ser aquele que entra nas tretas, não tem problema, não. Mas eu só quero saber a verdade. Quem que é o mais treteiro? Sou eu também. Pedro, certeza que sou eu também. É porque o Pedro é assim, né? Ele é sentimental horrores, né? Se for ver meu Twitter, eu brigo com muita gente, assim, com qualquer coisa que eu vejo, ou preconceito, ou mentira, fake news, ou mentira do sério muito, muito fácil. Aí quando eu vou ver, era pra eu estar trabalhando, eu tô 2 horas discutindo com um perfil que tem 2 seguidores.
Ai, e aí só me cansa, me estressa, e o Paulo fica assim, o que você tá Porque discutindo? eu também, por conta do trabalho, eu tenho que resolver as tretas, entendeu? Você já está Eu tenho que acostumado, resolver né, os Paulo? Você já está conflitos. acostumado. É. E quem é que é o mais Masterchef aí na cozinha? Quem que manda bem? Acho que nós dois A gente é somos meio igual, parecido nisso, assim, a gente gosta de cozinhar, nenhum dos dois é um Masterchef, mas os dois gostam de cozinhar, de inventar coisa, acho que é bem dividido isso, né? Isso Tem é bem dia dividido mesmo. que eu cozinho, dia que ele, depende, assim. Acho que os dois gostam. Acho que a gente só não cozinha mais porque a vida é muito corrida, então... Aham. Mas, nossa, quando eu consigo, assim, parar para fazer almoço, janta, eu adoro. Então, beleza. Agora quem que é o mais preguiçoso? Ah, é o Paulo, com certeza. Olha, Nossa, dorme bem. calma, Não, gente, eu sempre acordo calma, mais cedo e ele fica lá dormindo. calma. Ai, Vamos gente, em meu paz, marido é vamos assim em paz. também. Olha, me dá uma vontade, viu, de um. É o Mas, seguinte, quando eu vou descansar, eu durmo muito, muito. Mas aí depois eu fico acordado até chegar a hora de dormir de novo. O aham. Pedro não, ele acorda cedo, aí depois faz as coisas, dorme, depois come alguma coisa, faz uma coisa, dorme de novo, ele Não, vai... mas é Vai só por Ele pica. etapas, né? Ele vai picando, Mas acho que assim. também o Paulo dorme muito porque ele faz pelo menos uns 2 plantões na semana que ele tem que trabalhar de madrugada, então o relógio biológico fica todo Fica meio doido. Tem isso zoado. Aí também. vai dormir, Aham. não sabe mais se é dia, se é noite, ixi, fica uma confusão, assim. Agora, a última, hein? Quem é o mais militante pelas causas LGBTQIA+. Olha, Acho acho que é o que... Pedro, por conta ele trabalha mais com É? isso, né? Mas acho que Paulo, você Eu também, também, né? também sou. Militante. Mas acho que como eu sou mais emocional que racional e eu brigo muito, eu acho que talvez apareça mais, assim. O Paulo é muito tranquilo, assim, até Uhum. quando eu vejo alguma mensagem homofóbica ou transfóbica que a gente receba, eu fico revoltado, e o Paulo lê assim e fala, Que sabe, coisa. ele Eu consegue não respondo se abalar, mais. eu fico Entendi. revoltadíssimo. Eu quero ir tirar satisfação com a pessoa, mas é horrível, porque normalmente esse tipo de pessoa não está disposta a aprender, não quer ouvir, isso eu já aprendi. Normalmente você só vai colocar lenha na fogueira e dar a É, atenção que ela queria. Mas é a mesma coisa que você exatamente. discute com uma parede. Porque se a pessoa não tiver minimamente aberta para ver alguma coisa, não adianta você discutir com ela, né? Não vai Com absorver, certeza. não. Ô, gente, acabou. Ai, muito Obrigado pelo obrigada. convite, Eu que Obrigado. para a gente agradeço. trazer essa discussão, é sempre muito útil A gente tem que e é falar necessário, tem sempre. que falar em todo lugar mesmo. Com certeza. Depois vocês dão uma olhadinha aí, então, no Mister Brasil Trans. Sim, eu já quero ir Oh, lá fazer matéria, gente. Tô já doido com a pauta. Show de bola. Gente, beijo para vocês. opa, Beijo. Felicidade, sucesso para os dois também nas Obrigado pra vocês para produções, vocês também. tá? também. No dia que vocês precisarem, né, da gente, só falar que a gente está aqui à disposição, com certeza, tá? Beleza, obrigado, viu? Beijo. Obrigadão. Até a Tchau, próxima. tchau. Beijo.